Olá amigo online, estou de volta. Bem, e agora? Mais um ponto aqui que vamos abordar, dessa parte, desse módulo 1, né, que eu chamo de módulo 1. Gente, a banca poderá cobrar também o quê? Os aspectos das leis orçamentárias. Já sabemos que a lei orçamentária é uma decisão política. Uma decisão política que deve ser organizada, planejada, e existem critérios para essa organização. Existem aspectos para essa organização. Então vamos destacar aqui 4 aspectos das leis orçamentárias que poderá ser cobrado em uma questão. Vamos a eles? Vamos lá. Aspectos das leis orçamentárias. Temos 4: o técnico, o econômico, o político e o jurídico. Aí a questão: marque a alternativa que apresenta os aspectos das leis orçamentárias. Respondemos: técnico, econômico, político e jurídico. O aspecto técnico, que é o primeiro, gente, está ligado a quê? A codificação orçamentária, as classificações contábeis da receita e da despesa. Quando o executivo estiver elaborando seu projeto de lei, ele deverá obedecer a toda uma normatização atinente às classificações contábeis. Dessa forma, o gasto, a arrecadação, ficará mais transparente para a sociedade e para os controles. Então, esse aspecto técnico é atinente às classificações contábeis, metodologias utilizadas, tudo com o fim de dar transparência e realidade ao orçamento. Já o aspecto econômico, ele vai compatibilizar os poucos recursos que a entidade tem com as necessidades públicas. Essa decisão política, esse planejamento, ele não pode começar de uma forma deficitária. Esse planejamento tem que estar equilibrado, receita com despesa, abordando aí o aspecto econômico, recursos com necessidades. Então, o texto que eu preparei: racionalidade econômica para o administrador que compatibiliza necessidades da coletividade com a estimativa de receita. Então, mais um aspecto econômico. O terceiro aspecto está ligado ao plano de ação de governo, à decisão política do governo, pois o orçamento, trabalhando esse aspecto político, é considerado como uma decisão política, não é? O plano de ação daquilo que o governo pretende realizar. Então, o aspecto político evidencia, destaca o fato de que o orçamento reflete o plano de ação do governo, sempre elaborado com base em uma decisão política. Então, relembrando, gente, são 4 os aspectos das leis orçamentárias: técnico, econômico, político e jurídico. O último é o jurídico, que é um diploma legal. Acabamos de ver que o orçamento, dentro desse aspecto jurídico, pelo critério formal, é tido como uma lei. Então, o aspecto jurídico afirma que o orçamento é um diploma legal, que o orçamento é uma lei. Esse é o aspecto jurídico. O orçamento sempre será representado por um diploma legal, com todas as peculiaridades que o caracteriza. Então, esses são os 4 aspectos da lei orçamentária anual, das leis orçamentárias. E podemos até montar aqui uma visão jurídico-legal do que eu acabei de falar. Eu preparei uma pirâmidezinha, onde há uma sequência em relação à obediência à legislação. E a banca até cobrou essa sequência. Vamos falar sobre ela? Vamos a essa visão jurídico-legal? Está na tela. Visão jurídico-legal. Olha só. No topo da pirâmide, e tinha que ser, não é? Vem a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, a Lei 4320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Abaixo dessas leis complementares é que teremos PPA, LDO e LOA. Então, gente, essa é a visão jurídico-legal do sistema orçamentário. Para chegar na LOA, eu tenho que passar pela Constituição,
obedecendo. Tenho que obedecer às regras, às normas da 4320/64 e da LRF, depois do PPA, depois da LDO, para chegarmos à Lei Orçamentária Anual. Então, essa é a visão jurídico-legal do sistema orçamentário brasileiro. E agora? E agora vamos entrar, né, no sistema orçamentário. Chegou a hora de começarmos a falar sobre PPA, LDO e LOA. E o primeiro instrumento que vamos falar, qual será? É aquele que vem lá no topo, lá em cima do sistema orçamentário. Eu estou falando de quem? Olha a tela. Estou falando do Plano Plurianual, gente, PPA, que dentro da estrutura que montamos, representa o planejar. É aquilo que o governo, onde o governo mostra aquilo que ele quer fazer nos próximos 4 anos. Tanto é verdade que o PPA é o querer fazer do governo. É um instrumento de planejamento estratégico de médio ou longo prazo, cuja vigência é de 4 anos. Isso é o que é o PPA. Vamos agora centralizar o nosso estudo no plano plurianual. Bem, e eu quero mostrar para vocês aqui, através das figurinhas, que essa nossa matéria é uma matéria que acontece diariamente. É uma matéria prática, apesar de não termos ainda o costume de falar com o direito financeiro, nem de ver o direito financeiro, nem de escutar o direito financeiro. Mas é uma matéria que está nas ruas. Todo canto tem direito financeiro, gente. Todo canto tem orçamento. Vocês sabem muito de orçamento, mas ainda não ligaram o nome à pessoa. Querem ver? Pergunto. Alguém pode aí responder qual o nome dado por Lula ao seu primeiro governo? Logicamente que o primeiro governo dele não foi de 04 a 07, foi de 03 a 06. Mas é que o PPA de Lula não começou a ser executado logo quando ele entrou. Não tinha tempo. E assim sempre vai acontecer. Um governante, ao assumir, iniciará a execução do seu plano apenas no seu 2º ano de mandato. Mas isso eu ainda vou destacar. O que eu estou perguntando agora é o seguinte: qual o nome dado? A banca pode cobrar, hein, gente? Qual o nome dado ao primeiro governo do nosso presidente Lula? Alguém sabe? Claro que sabem. Olha a figurinha aí que vai reviver a memória. Olha só. Brasil, um país de todos. Eu acho que todos já viram isso em algum lugar. Brasil, um país de todos é o slogan que Lula escolheu para o seu primeiro mandato, que foi de 03 a 06, mas que seu PPA foi de 04 a 07. Brasil, um país de todos. Gente, e o PPA, que vai de 08 a 011, que se refere ao seu 2º mandato? Alguém sabe qual o nome? E se a banca cobrasse, não é? Marque a alternativa que apresenta corretamente o slogan dado por Lula para o seu 2º mandato ou para o seu 2º PPA. E aí? Puxa, Wilson, para mim era Brasil, um país de todos. Não, não é. Brasil, um país de todos, foi para o seu primeiro PPA. Para o seu 2º PPA, que vai de 08 a 011, que termina agora em 011, temos um outro plano, temos um outro slogan. Qual é? Olha ele aí. Desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade. Estão vendo aí? Desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade. Foi o slogan do 2º PPA de Lula. Wilson, já tem slogan para o PPA de Dilma? Tem sim, que vai de 012 a 015. Vocês sabem qual é? Já ouviram, certamente já ouviram. A imprensa fala muito sobre isso. Vamos ver qual é? A banca pode perguntar. Então Dilma escolheu, a nossa presidente escolheu o seguinte slogan: país rico é país sem pobreza. Então o slogan da nossa presidente Dilma: país rico é país sem pobreza. FHC teve algum slogan? Teve também, gente. Recorda-se do slogan de FHC? Não.
Vocês vão se lembrar agora quando eu falar Avança Brasil, não é verdade? Então, cada presidente tem o seu PPA. E cada PPA tem o seu slogan. Porque o PPA representa aquele instrumento de planejamento estratégico de médio prazo, onde o governo deverá colocar tudo aquilo que ele quer realizar nos próximos 4 anos. Então, cada presidente, cada governante, pode ser presidente, hein? Mas pode ser governador, pode ser prefeito, tem o seu slogan, tem o seu plano de governo que batiza de algum jeito, de alguma forma. Avançando agora, começamos a falar de plano plurianual. E aí? Existem pontos que estão sendo cobrados pela banca. Pontos do PPA, tipo princípios, metodologia, diretrizes, objetivos, metas. Tudo isso eu vou ter que destacar, porque tudo isso cai em provas de concurso. E o destaque agora será em relação aos princípios básicos do PPA. Princípios básicos olha, o dia a dia nos ensina, ou nos vem ensinando os princípios básicos. Basta ficar atento aos noticiários. Nos noticiários, falamos sobre os princípios. Temos esses princípios, uma parte deles. Gente, o governo fala muito hoje de quê? De transparência, fala muito de gestão empreendedora, foca muito no planejamento integrado, objetivos voltados para resultados, fala muito na busca de parcerias. Tudo isso o governo cita. Fala muito em programas de governo. Por que o governo fala tanto disso? De transparência, parcerias, gestão empreendedora, busca objetivos focados no resultado, planejamento integrado. Por quê? Porque são os princípios básicos do PPA. Vamos então ao que interessa? Está na tela. Princípios básicos do PPA. Aí não tem para onde correr, hein? É decorar e levar para a prova, porque a banca pode exigir. Marque a alternativa que apresenta 1 dos princípios básicos do PPA vigente. Como estamos em 2011, é aquele que vai de 08 a 011. Então, são princípios básicos. Identificação dos objetivos e das prioridades do governo. Integração do planejamento e do orçamento. Promoção da gestão empreendedora. Que mais? Garantia da transparência. Estímulo às parcerias. Gestão orientada para resultados e organização das ações de governo em programas. Então, esses são os princípios básicos do PPA atual. Destaco o último: organização das ações do governo em programas. Porque a partir daí, a banca também poderá cobrar o quê? Candidato, atualmente, qual a metodologia utilizada pelo governo para planejar, para elaborar o seu PPA? A resposta vem a seguir. Vamos à tela. Metodologia do PPA. Respondam: programas. Mas o que são programas? O que representa um programa de governo? Gente, um programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Toda ação do governo tem que ter um programa por trás. O governo quer melhorar a saúde, elabora um programa. O governo quer melhorar a educação, elabora um programa. Haverá uma campanha de vacinação, elabora um programa. Porque essa é a metodologia obrigatória, por sinal, que o governo deve adotar e deve seguir para estruturar, para organizar, articular as suas ações. Então, um programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Ô Wilson, são esses programas que a gente escuta por aí, Programa Fome Zero, Brasil Sorridente, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida. Os estados também têm? Tem sim programas de governo. Aqui em Pernambuco, aí temos Expresso Cidadão, Pernambuco na Copa 2014, Minha Casa, programa aqui de Pernambuco, Pacto pela Vida, outro programa pernambucano. O seu estado também é composto de programas. As ações do seu governo são pautadas com base em programas.
Entre lá no site, certamente tem um link, programas de governo. Ou seja, são os instrumentos que vão organizar, que vão articular todas as ações que o seu governo pretende realizar em prol da coletividade. Mas há um outro conceito bem técnico para os programas. Conceito que eu extraí da portaria SOF de número 42, de 14 de abril de 1999. Conceito que surgiu logo de cara nessa portaria. Vamos então a esse conceito técnico para evidenciar uma outra informação. Voltem à tela. Olha só. Portaria número 42, de 14 de abril de 1999. Artigo 2º. Para os efeitos da presente portaria, entende-se por programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no PPA. Sendo mensurados por indicadores estabelecidos no PPA, que eu vou explicar daqui a um pouquinho. Bem, mas a metodologia para elaboração, para a organização, para a articulação das ações de governo, PPA, ou melhor, programas. E esses programas começarão a ser definidos onde? No grande instrumento de planejamento, que é o Plano Plurianual. Mas lembrem-se, depois de planejar, o governo terá que executar. Entre o planejar e a execução, tem a LDO, não é verdade? Que é orientar. E por conta disso, surge mais uma questão. Vamos ver? Olha só. Primeiro aqui um textozinho para reforçar o que eu falei. A organização das ações do governo, sob a forma de programas, visa proporcionar maior racionalidade e eficiência na administração pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos. Esses programas integram PPA e orçamento e são, portanto, o elo de integração entre esses dois instrumentos de planejamento. Isso tudo na portaria SOF 42/99. Gente, essa informação ela é importantíssima. Por quê? Já sabemos que do PPA sai a LDO e sai a LOA, já sabemos. Mas vamos saber agora que a metodologia que estamos abordando, programas, esses programas aparecem no PPA e aparecem na LOA. A banca pode perguntar, os programas aparecem onde? Respondemos, no PPA e na Lei Orçamentária Anual. O PPA porque é o planejamento, né? Tinha que estar lá, começando tudo. E a LOA porque é a execução. Então aparece tanto no instrumento de planejamento, quanto no instrumento de execução. Ficou claro? Então, interessante também essa informação. Um detalhe bem capcioso que a banca poderá cobrar. Candidato, a partir de quando os programas tornaram-se obrigatórios? A partir de que PPA, obrigatoriamente o governo teve que adotar como metodologia para organizar, para articular suas ações, seus planos de governo? A partir de quando? Gente, a fundamentação legal para isso, para essa resposta, é o Decreto Federal 2829/98, que exigiu, a partir do PPA de 2000, a inclusão dos programas, tanto no PPA quanto nos orçamentos. Então, efetivamente, esses programas começaram a ser implementados a partir do PPA 00 a 03. E vem até hoje. PPA 04 a 07, 08 a 011 e para o 012 a 015. Mas, efetivamente, eles começaram a ser implementados a partir do PPA, que foi de 00 a 03. Base legal para isso está na tela. Marco inicial. Decreto Federal número 2829/98. A partir daí, de que forma? O preâmbulo desse decreto, não é?
estabelece normas para a elaboração e execução do plano plurianual e dos orçamentos da União e dá outras providências. Estabelece normas para a elaboração e execução do PPA e dos orçamentos da União e dá outras providências. Artigo 1º. Para elaboração e execução do PPA 0003, observem, e dos orçamentos da União, a partir do exercício financeiro do ano de 2000, toda ação finalística do governo federal, atentem, deverá ser estruturada em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Então, efetivamente, os programas começaram a ser implementados, a ser utilizados a partir do PPA 00 a 03. Bem, a banca pode se aproveitar desse seu conhecimento de programas e cobrar o quê? Ô candidato, você está sabendo muito de programa. Agora responda o seguinte: atualmente, qual ou quais são os tipos de programas que temos? Atualmente, em relação a esse PPA 08 a 011. Atualmente, esse ponto está dentro daquilo que eu chamei de tipos de programas. Vamos a eles? Olha só. Tipos de programas. Gente, essa figurinha, ela é bem interessante. Observem. Atualmente, temos 2 tipos de programas, como está aparecendo aí. Programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Tá faltando pública, mas o nome correto. Programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais. E o segundo tipo, programas finalísticos. Vamos interpretar a figurinha. Vejam que a área destinada aos programas de apoio está convergindo para o governo. Já a área maior, destinada aos programas finalísticos, está convergindo para a sociedade. Gente, além de a banca perguntar quais são os tipos de programas, os nomes, ela poderá perguntar também a diferença entre os programas de apoio e os programas finalísticos. E a diferença é justamente essa, é o ponto da conversão. O programa de apoio converge para o governo, o programa finalístico converge para a sociedade. Então façamos o seguinte: o programa de apoio é aquele que, quando executado, irá ofertar um produto que pode ser um bem, pode ser um serviço ao próprio governo. Os programas de apoio ofertarão um produto, bem ou serviço ao próprio governo. Divulgação de políticas públicas é um exemplo. Despesas tipicamente administrativas, com a manutenção, é um programa de apoio, estarão vinculadas a um programa de apoio. Já os programas finalísticos são aqueles que irão ofertar um produto, podendo ser um bem ou um serviço, não ao governo, mas à sociedade. O governo resolveu construir uma escola. Tem que ter um programa. Nesse caso, qual será o programa? Finalístico. Porque quem vai ganhar diretamente o produto desse programa é a sociedade. O governo vai realizar uma campanha de vacinação. Quem vai ser vacinado? É a sociedade. Então, esse programa irá ofertar um serviço para a sociedade. Se é um serviço para a sociedade, o programa é um programa finalístico. Então, programas de apoio ofertarão produto, bem ou serviço ao próprio governo. Programa finalístico ofertarão produto, bem ou serviço para a sociedade. E, gente, não preciso nem falar, mas a grande maioria dos programas é do tipo finalístico, porque essa é a finalidade precípua do Estado. Falei isso logo no início da aula. Então, os programas finalísticos
representam a grande maioria dentro da totalidade dos programas de governo. Tudo isso que eu falei, vou colocar agora sob a forma de um texto. Vamos revisar? É bom para a gente fixar mesmo essa informação. Vamos à tela. Os programas do PPA se agrupam em dois conjuntos, segundo sua finalidade. Finalísticos, sua implementação, ou na sua implementação, está faltando na aí, na sua implementação, são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores. Isso, no caso, dos finalísticos. Já os programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado. Estão vendo aí? Ao Estado. Para a gestão de políticas e para o apoio administrativo. Enquanto o programa de apoio ofertará um produto ao Estado, ao governo, o programa finalístico ofertará um produto a quem? À sociedade. Então lembrem-se dessa diferença. Ainda dentro desse ponto, desmembrando, a banca poderá cobrar também os chamados elementos indispensáveis, ou seja, o que é? Quais os elementos que irão compor um programa, obrigatoriamente? Lembrando, na União, as demais informações relativas aos programas que compõem o PPA são as seguintes. Gente, quem definiu esses elementos como indispensáveis a um programa também foi o Decreto Federal número 2829/98. Definiu de que forma? Artigo 2º. Cada programa deverá conter objetivo, órgão responsável, valor global, prazo de conclusão. Aí já peguei uma questão onde a banca trocou prazo de conclusão para o prazo de início da obra. É o prazo de conclusão. Ela trocou também valor global pelo valor unitário. Que mais? Fonte de financiamento, mais um programa, mais um elemento. Tem mais, Wilson? Tem. Indicador que quantifique a situação que o programa tenha por fim modificar. 7. Metas correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir o objetivo. 8. Ações não integrantes do Orçamento Geral da União necessárias à consecução do objetivo. E 9. Regionalização das metas por Estado. Tenho que decorar? É bom decorar. Mas eu fiz o seguinte, eu separei aqueles elementos que temos que ter cuidado, né? Aqueles que aparecem muito em provas de concurso. E recomendei cuidado com os seguintes elementos. Primeiro, todo programa terá que apresentar um órgão responsável, que é aquele que ficará, gente, que responderá por qualquer irregularidade, impropriedade do programa. Então, órgão responsável pelo gerenciamento do programa, mesmo quando o programa for integrado por ações desenvolvidas por mais de um órgão, no caso, programa multissetorial. Abaixo desse órgão responsável virá a unidade responsável. Unidade responsável ou unidade administrativa responsável pelo gerenciamento do programa, mesmo quando o programa for integrado por ações desenvolvidas por mais de uma unidade. Teríamos como exemplo, órgão responsável, o Ministério da Educação. Uma unidade responsável, a Universidade Federal de Pernambuco, mas tanto o órgão quanto a unidade são responsáveis. Outro elemento, denominação. Todo programa tem que ter um nome, não é? Tem que ter um nome de batismo, digamos assim. Programa Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente, Farmácia Popular, Expresso Cidadão, Pernambuco na Copa 2014.
Todo programa tem que ter uma denominação, que é uma palavra, frase, síntese, podendo ser até utilizado o nome fantasia. Mas o que interessa é que tem que ter a denominação. Expressa os propósitos do programa em uma palavra ou frase síntese de fácil compreensão pela sociedade. Não há restrição quanto ao uso de nomes de fantasia. Por exemplo, abastecimento de energia elétrica, combate à violência contra as mulheres, saneamento rural, primeiro emprego. Então, gente, são alguns dos elementos indispensáveis que irão compor um programa. Não terminei os elementos, terminei o bloco. Daqui a pouco eu volto com o restante dos elementos. Até já.